A paz de Deus, amados irmãos, na presença de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna. Amém? Que o Espírito de Deus nos ajude a trilhar os caminhos de Cristo. Que possamos começar o nosso dia adorando, glorificando, exaltando o nome de Deus e dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? A palavra que o nosso Pai nos dá para a nossa reflexão e mudança de vida está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz: Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Papai está falando comigo, com você, meus filhos? Sabe onde existe confusões? Onde há pessoas invejosas, pessoas contendeiras, que gostam de fofoca, de mentira, que se sentam para falar mal do outro, para defamar, para desejar aquilo que não é seu. A ambição egoísta é aquele que... A ambição não é errado, ter ambição não é errado. Mas quando a ambição é para si próprio, apenas para o seu bem-estar, quando não se olha o outro, quando não se pensa no outro, naquilo que nós desejamos, é egoísmo. Porque tudo que nós temos, nós somos mordomos de Deus na terra. E nós adquirimos coisas, meus irmãos, muitas vezes é para aprender a partilharmos. E Deus está falando conosco aqui, meus filhos, eu não quero entre vocês invejosos, ambiciosos, egoístas, porque tudo isso gera confusão. Cuidado, cuidado, porque a nossa língua, meus irmãos, muitas vezes pode gerar muita confusão, contenda e discórdia no meio dos irmãos. Esse é um mal. Nós estamos usando a nossa boca, emprestando a nossa boca ao diabo. É isso mesmo. Emprestando a nossa língua ao inimigo. Não estamos glorificando a Deus. E Deus está falando hoje comigo e com você, filhos. Não tenham inveja. Não sejam egoístas e não causem confusões. Em nome de Jesus Cristo, eu passo a palavra ao meu amado esposo. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrar-vos bem. A palavra de Deus fala-nos em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de desordens, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Meus amados, o nosso Deus, Ele é um Deus que requer um culto racional de nossa parte. Ele não requer um culto de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele aceita-nos de qualquer forma, mas depois Ele quer transformar-nos. E então o nosso culto tem que passar a ser um culto racional, um culto em que existe um comportamento adequado, porque Ele não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Sabe, muitas das vezes nós esquecemos-nos disto e, como falou minha esposa, acerca da ambição egoísta, muitas das vezes as pessoas, para crescerem, não se importam de pisar os outros, de rebaixar os outros, fazer os outros sentirem-se mais fracos, fazer os outros sentirem-se de qualquer forma, sabe? E muitas das vezes até os próprios cristãos no meio da igreja querem fazer esse tipo de coisas, querem ter esse tipo de comportamento. Não está certo, irmão, não é certo. A nossa função deve-se fazer, sim, fazer crescer os outros, ajudarmos os outros a crescer. Jesus, em todo o tempo, ele teve por intuito fazer os seus discípulos crescer. Jesus, ele em todo o tempo teve o intuito de fazer os seus discípulos aprender mais e ser usados mais. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos fazer com que o nosso próximo seja melhor. Quando a palavra de Deus nos diz que devemos corrigir uns aos outros, quando a palavra de Deus nos diz que devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Sabe, sermos humildes não é nada de mau. Bom, porque Deus ama o humilde. Então sejamos mais humildes e façamos a vontade do Pai, e não sejamos desordeiros nem invejosos, nem tenhamos uma ambição egoísta, antes nos preocupemos em ajudar uns aos outros. E que o amor de Deus, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para sempre. Amém.